Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Fundamentos de Teoria dos Grafos para Computação. E nesta primeira aula, nós vamos estudar basicamente os conceitos e fundamentos básicos dessa teoria. Tudo bem? Então, vejam, a primeira pergunta que a gente gostaria de responder quando vai estudar a teoria dos grafos é exatamente o que vem a ser um grafo. Então, do ponto de vista matemático, um grafo nada mais é do que uma tupla VE, uma tupla de dois conjuntos, onde V é um conjunto não vazio de vértices, tudo bem? E é um conjunto que pode ser vazio, tudo bem? Mas é um conjunto que é uma relação binária no conjunto V, ou seja, E está contido em V cartesiano V, tudo bem? Que são as nossas arestas, tudo bem, pessoal? Então, matematicamente, um grafo é um objeto que satisfaz essas duas condições, ele definido em termos dessa tupla, tudo bem? Aí vocês podem se questionar o seguinte: bom, mas no mundo real, o que pode ser representado como um grafo, né? Então, diversos objetos do mundo real a gente pode enxergar como um grafo. Acho que os mais famosos atualmente são as redes sociais. Então, pega a sua rede social. Então, você tem lá você, os seus amigos, os amigos dos seus amigos. Então, o que acontece? Os vértices são as pessoas da rede. E as arestas existem sempre que você é amigo de alguém. Então, tem uma aresta entre duas pessoas lá. Né? Então, você conhece um amigo e conhece uma amiga, e de repente esse amigo conhece essa amiga também. Fecha um triângulo assim no grafo. Né? Então, basicamente, esse é um exemplo. Outro exemplo muito famoso é a internet, em que a gente tem os computadores da rede como vértices, e se uma página tem um link, um site, né, uma página web, quer dizer, as páginas web são os vértices, e se uma página tem um link para outra página, então existe, né, uma aresta que sai dessa primeira página e chega na segunda página. Notem a diferença que, enquanto numa rede social não importa a direção, na internet, quer dizer, se essa página aqui tem um link para outra página, então eu posso sair dessa primeira e chegar nessa segunda. Mas não significa que eu posso voltar da segunda para a primeira, a menos que tenha um link de volta da segunda para a primeira. Então, essa é a ideia que eu quero deixar claro aqui. Ó. Nós vamos adotar a seguinte convenção: um grafo é não direcionado quando não há setinhas nas arestas, ou seja, AB é igual a BA. A aresta não tem setinha, tipo isso aqui, ó, né? Não é assim. A aresta é apenas um risquinho. Eu posso tanto sair de A e para B quanto sair de B e para A. É a mesma coisa eu escrever A, B e BA. Na verdade, essas duas arestas são uma só. É isso que eu quero dizer. O grafo é direcionado quando a ordem importa. Ou seja, A, B é diferente de BA. Tipicamente, a gente tem um desenho assim, com uma setinha, tudo bem? Essa aresta é diferente dessa. Então, a gente vai ver ao longo do curso modelos que usam grafos não direcionados e modelos que usam grafos direcionados. Tudo bem? Então, aqui um exemplo de um grafo, pessoal, é essa estrutura, que é esse objeto que a gente está vendo aqui. Ó. Então, eu tenho quantos vértices? 6, né? A, B, C, D, E, F, e essas arestas que estão aqui. Ó. Tá vendo? Uma aresta de A a B, uma aresta de B a C, uma aresta que sai de C e volta para C. Notem aqui ó, que de D para F existem duas arestas. Posso ter isso? Então, aí vem a outra definição que eu gostaria de fazer. A diferença entre um grafo e um grafo básico simples. Então, em um grafo, pessoal, quando a gente fala grafo, pode existir tanto loops,
que é isso aqui, quanto arestas paralelas, que é isso aqui, ó. Duas arestas são paralelas se elas têm como origem e fim o mesmo par de vértices, tá vendo? Duas arestas que saem de D e chegam em F. Isso são arestas paralelas. Então, num grafo, se eu não falar nada, eu posso ter esse tipo de representação e esses loops aqui, né? Num grafo básico simples, por outro lado, isso não existe. Não é permitido ter arestas paralelas e nem loops. Então, isso é muito importante. Quando a gente for trabalhar com grafo básico simples, a gente tem que explicitar. Olha, esse é um grafo básico simples. Tudo bem? Senão, a gente pode criar esse tipo de representação aqui com arestas paralelas e loops. Muitos autores chamam esse grafo com loops e arestas paralelas de multigrafo. Tudo bem? Mas outros autores não, só chamam de grafo. Então, o mais comum é chamar de grafo básico simples, sempre que não houver esse tipo de aresta. Então, veja, uma definição importante. O que é o conjunto vizinhança de um vértice? Então, veja aqui, ó, eu estou no vértice B. Quem é o conjunto vizinhança de B? É A e C, tudo bem? São todos os vértices que eu consigo atingir diretamente com uma aresta, tá vendo? Essa é a ideia de conjunto vizinhança. Quem é o conjunto vizinhança de F? E, D e C. Perfeito? E, com base nessa definição, nós vamos agora ver o que é um grau de um vértice, chamado de D de V. Por que D? De degree do inglês, né? Então, o grau de um vértice, pessoal, é o número de vezes que ele é aresta, que ele é extremidade de uma aresta. Corrigindo, o número de vezes que ele é extremidade de uma aresta. Então, aqui em B, pessoal, ó, B é a extremidade dessa aresta e dessa. Então, o grau dele é 2. Tudo bem? Quanto que é o grau de D, pessoal? D, o grau dele, ele é a extremidade dessa aresta aqui, dessa e dessa. Então, o grau dele é 3. Agora, a pergunta é, quanto é o grau de C, pessoal? Ó, ele é a extremidade dessa aresta aqui, dessa, 2, dessa, 3, dessa, 4. E ele é 2 vezes extremidade dessa aresta aqui, ó, tanto na saída quanto na chegada. Então, o grau desse vértice aqui é 6, porque essa aresta conta 2, tá vendo? O loop. Tudo bem, pessoal? O grau desse aqui é 6. Muito bem. Veja, se eu tenho um grafo básico simples, é muito comum a gente denotar que o grau de um vértice é o número de vizinhos daquele vértice. Ele tem que ser básico simples para isso valer. Por quê? Porque não tem loop, né? E aí todas as arestas somam mais 1 no grau, né? Porque quando tem loop, ela soma mais 2. Então aí não dá para usar essa regrinha. A lista de graus de um grafo, pessoal, nada mais é do que eu pegar, encontrar o grau de todo mundo aqui. 1, 2, 6, 3, 4 e 2. Tá vendo? E colocar isso em ordem crescente. Então, a lista de graus desse grafo aqui vai ser, ó, 1, 2, 2, 3, 4, meia. Perfeito, pessoal? A lista de graus são os graus em ordem crescente. E agora, pessoal, nós vamos entrar, então, no primeiro resultado considerado fundamental da teoria dos grafos, é o chamado handshaking lema. Esse é um teorema que é enunciado da seguinte forma: a soma dos graus dos vértices de G é igual a 2 vezes o número de arestas. Matematicamente, a gente tem esta definição aqui, ó. Então, o que significa? Se eu fizer esse somatório e indo de 1 até n, d de vi, se eu somar o grau de todos os vi's, tem que dar 2 vezes m, onde m aqui, ó, eu estou chamando de um número de arestas é m e o número de vértices é n.
Tudo bem, pessoal? Se eu somar todo mundo que está na lista de graus aqui, ó, se eu pegar o somatório desses números, tem que dar 2 vezes o número de arestas. E por que que isso é verdade, pessoal? É simples de verificar, porque veja bem, olha só, começa com um grafo nulo, sem aresta alguma, só tem vértice. Quanto vale o número de arestas aqui? 0, tudo bem? Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar exatamente uma aresta, pessoal. Ó, adicionei uma aresta. Tudo bem? Então agora está claro que o meu m é 1. Meu m é 1. Só que quando eu adicionei exatamente, precisamente uma aresta, enquanto que aumentou o somatório dos graus? Aumentou em mais um aqui nesse vértice e mais um nesse vértice, tá vendo? É esse diagrama aqui. Quando eu adiciono uma aresta, aumenta mais um no lado A e mais um no lado B. Então, cada aresta, na verdade, contribui com 2 unidades no somatório dos graus. Quando eu adiciono essa aresta aqui, ó, 2 arestas, mais um aqui. Então, mais 2 no somatório dos graus. Adicionei mais essa aresta aqui, ó. Mais 2 no somatório dos graus. Adiciono essa aresta aqui. Mais 2 no somatório dos graus. Tudo bem? Então, a relação é, para cada aresta, aumenta 2 no somatório dos graus. Então, quando eu ponho uma aresta aqui, ó, quando o m aumenta em uma unidade, o somatório dos graus aumenta em 2. Se aqui o m é 2, o somatório dos graus é 4. Vai aumentar em 4, porque 2 vezes 2, por causa desse raciocínio que a gente viu aqui. Tudo bem, pessoal? Então, esse teorema fundamental da teoria dos grafos, porque ele diz o seguinte: quando que uma sequência de graus, aqui, ó, pode se tornar um grafo ou não. Eu posso dar para vocês um exercício em que eu dou aqui um monte de números e falo assim, ó, seja essa aqui a lista de graus. Existe um grafo com essa lista de graus? Vocês vão ter que aplicar o handshake em lema para ver. Porque dependendo do número m que você calcular aqui, vamos supor que você calcula o somatório aqui e o m você divide por 2, o m dá 5,5. Oh, existe grafo com 5,5 arestas? Não pode existir. Então, é óbvio que aquele grafo, que aquela sequência de graus, não define um grafo de verdade. Muito bem, pessoal. Outra propriedade importante aqui, ó, é sobre o seguinte. A gente diz que o número de vértices com grau ímpar é sempre par. Então, da onde que sai essa propriedade? Por que que eu só posso ter um número par de vértices com grau ímpar? Veja, a gente sai direto do handshake em lema. Então, ó, aqui, partindo dessa igualdade aqui, pessoal, a gente vai quebrar esse somatório do lado esquerdo aqui em 2 somatórios. Ó. Tanto faz eu somar, a ideia é o quê? Tanto faz eu somar 1, 2, nessa ordem aqui, quanto dividir em 2 somatórios. Primeiro eu vou somar os ímpares e depois eu vou somar os pares, tá? É isso que eu vou fazer aqui. Esse somatório de todos os vértices, eu vou quebrar em 2. Eu vou somar os pares primeiro e depois os ímpares. Tem que dar a mesma coisa. Isso tem que valer 2m. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse cara aqui, ó, somatório dos ímpares, e jogar esse somatório dos pares para lá. Então, ó, o somatório dos ímpares, dos graus dos vértices ímpares, é 2m menos o somatório dos vértices par. Ora, se eu tenho um monte de vértice com grau par, pessoal, quanto que dá a soma de um monte de número par? Isso aqui só pode ser par, tudo bem? Par. Ora, se isso aqui é um número par, e 2m, pessoal? 2 vezes qualquer número, mesmo que o n for ímpar, 3, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes qualquer m também é par. E, por consequência, a subtração de 2 números pares, que é esse cara aqui, que é esse somatório, isso também é par. Perfeito, pessoal? Ora, mas veja, para o somatório
de um monte de número ímpar resultar em par, tem que acontecer alguma coisa, né? O que que tem que acontecer aqui? Aqui eu só tenho números ímpares. Para resultar em par, significa que a quantidade de números ímpares que eu tenho aqui é par. Porque veja, um número ímpar, um, somatório é um. Dois números ímpares, um, três. Somatório é quatro. Opa, deu par. Um, três, cinco. Somatório dá 8 mais um, 9. Tudo bem? Então, se eu fizer aqui 1, 3, 5, 7. Quanto que dá? 7 com 3, 10, 15, 16. Opa, deu par. Então, para o somatório de vários números ímpar resultar em par, eu tenho que ter um número par de números ímpares. Portanto, aqui no conjunto I existe um número par de vértices lá. Tudo bem, pessoal? E isso nos diz, então, que o número de vértices com grau ímpar é sempre par, em qualquer que seja o nosso grafo G. Tudo bem, pessoal? Então, essas foram as propriedades principais que eu gostaria de mostrar nesse vídeo, tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos ver algumas definições, algumas classes de grafos muito importantes, mas, então, por hora é só. Obrigado aí pela atenção e a gente fica por aqui. Até mais!